Fato rápido. No Brasil, quase 10% da população sofre de transtorno de ansiedade. Isso dá aproximadamente 21 milhões de pessoas sofrendo todos os anos de ansiedade no Brasil, segundo dados da OMS. E você sabe identificar e ajudar alguém com ansiedade? A ansiedade vem se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade, então cada vez também se torna mais importante você saber identificar e também aprender algumas técnicas, algumas formas de ajudar uma pessoa que tenha transtorno de ansiedade ou algum transtorno de ansiedade. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Lidar com alguém com ansiedade requer muito cuidado. Se você disser a palavra errada no momento errado, der a sugestão errada, você pode acabar piorando mais ainda o quadro da pessoa. Então vou passar aqui algumas estratégias que você pode tentar utilizar para ajudar alguém com ansiedade. Mas lembre-se, nada disso substitui tratamento adequado com o médico e com o psicólogo, beleza? Cuidado com frases excessivamente otimistas. Dizer que vai ficar tudo bem, que vai passar, pode ser até que você tenha a melhor das intenções, mas isso pode fazer com que a pessoa se sinta fraca ou inútil por não conseguir sair daquela situação. A ansiedade ela é um problema real e muitas vezes a pessoa que está no meio dessa ansiedade ela já está tentando sair, só que ela encontra alguma dificuldade, seja por motivos biológicos ou psicológicos, então tome muito cuidado. Se puder, evite utilizar frases muito otimistas, beleza? Ao invés de usar palavras muito otimistas, tente usar uma escuta positiva, ou seja, deixa a pessoa desabafar, contar o que está acontecendo e mesmo que ela não queira falar, fica ali do lado dela. As crises de ansiedade em média duram coisa de 25 minutos, aproximadamente. Tem algumas que duram mais, tem algumas que duram menos. É importante que você esteja ao lado da pessoa para ela se sentir acolhida. Muitas vezes a pessoa que está em ansiedade, ela se sente desamparada, ela se sente estressada, ela entra num ciclo de angústia que o simples ato de você escutar já ajuda a acalmar a pessoa. Então, muitas vezes, antes de tentar falar alguma coisa, pergunta o que está acontecendo, pede para ela desabafar, falar o que aconteceu, como foi a semana dela, o que está vendo, ou simplesmente fique ali, faça a pessoa se sentir querida, se sentir amada por você. E se for falar, fala de coisas boas, lembranças legais. Você tem memórias boas com essa pessoa? Puxa ela para essas memórias. Puxa ela para momentos dos quais ela se orgulha, momentos dos quais ela pode efetivamente se sentir bem, sentir com prazer. Tente tirar a mente dela daquele ciclo de angústia que ela está sofrendo naquele momento. Isso ajuda a distrair o cérebro e fazer com que o corpo se relaxe cada vez mais. Uma outra coisa que ajuda muito, pode parecer bobo, mas é levantar e caminhar. Se ofereça para sair, dar uma volta com a pessoa. O ato de caminhar ajuda a regular o nosso equilíbrio hormonal e faz com que a pessoa se sinta cada vez mais relaxada. Caminhar pelo menos 10 minutos por dia já ajuda a diminuir a depressão e a ansiedade. Caminhar durante uma crise de ansiedade ajuda a distrair a mente e a regular alguns hormônios que nos dão prazer. Então, se você estiver passando por uma situação dessa, ou conhecer alguém que esteja passando por uma situação dessa, ofereça sua mão amiga e chame a pessoa para dar uma volta. Claro que nem todas as pessoas vão querer sair. Se a pessoa demonstrar resistência no primeiro pedido, não insista. Cada um tem seu próprio jeito de lidar com a ansiedade. E uma outra coisa muito importante, talvez o mais importante daqui, é encorajar a pessoa a procurar ajuda. Muitas vezes uma pessoa que tem constantes crises de ansiedade tem vergonha de procurar ajuda ou tem medo de falar com os amigos, com os parentes, com a pessoa que ama. Então, encoraje essa pessoa a procurar ajuda. É sério, transtorno de ansiedade pode desenvolver para versões cada vez mais graves, inclusive um ataque de pânico ou uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Diga para ela que você vai estar do lado dela o tempo todo e se ofereça até para acompanhar ela. De repente ela não quer ir na clínica sozinha, tá com vergonha. Você fala que você vai junto, se ela quiser companhia. Se ofereça e diga para ela que não há nada de anormal em procurar ajuda. O médico vai dar a medicação correta, se for caso de medicação, e o terapeuta vai acompanhar o caso para ajudar essa pessoa a se recuperar e ter sua qualidade de vida de volta. Bem, pessoal, essas são umas estratégias bem resumidas. Obviamente, se a pessoa procurar uma ajuda profissional, ela vai ganhar
outros aparatos que eu não falei aqui, como por exemplo, exercícios de relaxamento, como a respiração diafragmática, uma anamnese mais completa sobre o passado dela. Tem outras coisas que um terapeuta pode fazer que vão além de uma amizade. A amizade é importante, demonstrar apoio é muito importante, porque são os amigos, são os familiares que vão estar com ela todos os dias. Mas isso não quer dizer que ela não deva procurar um psicoterapeuta e um médico, um neurologista, um psiquiatra, um profissional que ela se sente mais confortável de visitar. A medicação e a terapia são extremamente importantes para o tratamento de ansiedade, ok? Muito obrigado por sua companhia. Se esse vídeo te ajudou, deixe joinha nele. Se você estiver acompanhando pelo podcast, então favorite ele. Se você não me conhece, você pode me escutar tanto no Spotify quanto em qualquer agregador de podcast ou no Anchor. No Anchor você consegue mandar mensagem em áudio e até participar do Psiconerd. Eu vou aguardar vocês no próximo episódio. Compartilhe com seu amigo que precisa desse incentivo. Meu nome é Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.